Então, vamos lá. Vamos lá. Mário, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado por aceitar ao nosso convite. A gente procura organizar umas lives variadas, informais e informativas. A ideia aqui, então, tem médicos, grupos de médicos, você sabe, eu sou cirurgião, tem grupo Sim. de clientes, tem grupo de amigos, familiares. Então, é bem variada, a gente tenta falar sempre em termos que as pessoas entendam, qualquer que seja o assunto, e para que torne agradável. E então, primeiro, boa noite e obrigado. É uma honra para a gente ter o Dr. Mário Bittencourt, grande advogado e presidente de um dos maiores clubes de futebol do mundo, que é o Fluminense Futebol Clube. Ô Marcelo, eu que agradeço aí a honra de poder participar com vocês, dizer que é um prazer. Obrigado aí pelas referências e deferências, né? Obrigado pelos elogios aí ao nosso clube. Realmente um dos clubes mais importantes do mundo, né? E o mais importante da minha vida, né? Então, então agradecer aí a você a oportunidade de dizer que tudo que eu puder contribuir com você aí, estarei contribuindo. É um prazer. Olha só, Mário, você sabe que o Fluminense, embora não seja o meu clube de futebol, eu tenho um carinho muito especial, porque eu fui tricampeão carioca e campeão brasileiro de saltos ornamentais pelo Fluminense. Ah, que bacana. Na época, eles me ofereceram, inclusive, uma carteira de sócio-campeão, que é uma espécie de sócio remido, muito homenagem, bonito. E então, eu passei toda a minha juventude, ali, digamos, adolescência, nas piscinas do Fluminense. Eu encontrava nadando o Dr. João Avelange, por exemplo. Então, que bacana. Olha o que é isso, né? Mas eu acho que as pessoas precisam saber que o Fluminense, quer dizer, que fez aniversário no dia 21, é um clube que nasceu em 1902. Exatamente. É um clube antigo e é um clube que eu nem sei se todo mundo sabe que o Fluminense foi o primeiro a ter um estádio de futebol em 1904, construído com cimento mesmo. O Fluminense foi uma das coisas surpreendentes que participou ativamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, na formação de pracinhas na Primeira Guerra e de enfermeiras na Segunda Guerra Mundial. Então, olha de que a gente está falando. É um clube que, em 49, o presidente da FIFA, então Jules Rimet, disse que era o melhor clube do mundo. Sem dúvida. E aí me cabe a pergunta, do melhor clube do mundo, hoje eu olho a estatística dos 30 maiores clubes do mundo, tem 14 ingleses, nenhum brasileiro. Me explica um pouco do fenômeno. Eu acho que esse é um fenômeno que no nosso país não refere só ao futebol, né? A gente deixou de ser referência e deixou de estar entre os melhores do mundo em várias áreas, né? Eu acho que muito por falta de preservação da nossa cultura, né? A gente tem uma dificuldade enorme de honrar a nossa cultura, de manter a nossa cultura, né? Então, eu acho que o futebol brasileiro, eu acho que o 7-1 lá em 2014, ele disse muita coisa, mas a gente não aprendeu, né? Infelizmente. O 7-1 foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca do Fluminense contra o Paysandu. Exatamente, exatamente. E aquele 7-1 a gente até agora, eu não vejo, sinceramente, que a gente tenha minimamente aprendido com o 7-1. Eu te falo isso porque, repito, não é só o futebol, né? Eu acho que a velocidade das informações hoje, a própria rede social contribui um pouco com isso. A juventude, as pessoas acabam achando que as coisas se resolvem em uma semana, né? Quando, na verdade, você tem que iniciar processos de reconstrução. Eu falo isso agora especificamente do nosso próprio clube, né? Imagine que eu assumi o clube há 1 ano atrás, exatamente, né? No meio de uma gestão, enfim, que saiu antes do final, de terminar o seu mandato. Encontramos um clube com uma dívida que se aproxima de 700 milhões de reais. Essa dívida é uma dívida com o Estado brasileiro?
Não, não, essa dívida é uma dívida trabalhista, uma dívida fiscal e uma dívida... são 4 dívidas, né? Dívida fiscal, dívida civil, dívida trabalhista e dívida desportiva também. Você vai me perguntar como desportiva. Por exemplo, de jogadores que o Fluminense comprou nas gestões anteriores e não pagou a ninguém, né? Então, imagine você que a gente tem uma média de 40% do nosso faturamento é bloqueado mensalmente por processos que foram originários de gestões anteriores. Já vai direto, não chega nem no clube. Você nem escolhe pagar. Isso já é tomado, sequestrado pela justiça para pagar dívida. Quer dizer, na verdade, chega a notificação do processo, a gente defende, né, mas acaba chegando no momento, como os valores são realmente devidos, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o que eu sempre defendo nas minhas entrevistas, nas coletivas, enfim, é de que o clube precisa de uma oxigenação, enfim, o clube precisa se reconstruir, né? E as pessoas acham que essa reconstrução vai ser feita em uma semana. Então, né? E ela vai... Não é só não, é todo o futebol brasileiro, hein? Sim, ela vai levar tempo, né? Ela vai levar tempo. E eu sempre falo assim, o Fluminense tem problemas gravíssimos e as pessoas acham que o problema do Fluminense ou do Vasco ou do Botafogo é simplesmente um ou outro jogador ou um jogo que se perdeu, enfim. Isso é a razão de existir, né? Ganhar jogo, ser campeão é a razão de existir. Claro. Entretanto, a destruição que foi feita antes com o clube, né, faz com que, por exemplo, hoje a gente tenha uma das menores folhas salariais dos clubes da Série A do futebol brasileiro. E aí nós temos dificuldade. Mas isso tem que ser assim. Eu acho que a reconstrução parte daí. Eu acho, a verdade, Mário, eu queria até te fazer um elogio, porque eu tenho vários amigos médicos que são tricolores, como José Kesen, como o Cláudio Benchimol, como era um grande amigo meu, o Orcades, o João Pantoja. Agora acabou de entrar aqui o Michel Simoni também. E você é uma unanimidade. Você sabe que há anos, 1 ou 2 anos, o Michel Simoni, que hoje mora na Suíça, falou para mim: Marcelo, vai entrar o cara que vai resolver o Fluminense. É o Mário Bittencourt. Então, você é uma unanimidade. Parabéns. Eu não sei nem se sou unanimidade, enfim, Michel é um amigo, os outros que você citou também são amigos. Eu procuro tentar fazer o trabalho. Eu conheço bastante o clube porque eu advoguei por quase 20 anos, né, para o clube, né? Então, acabo tendo um conhecimento sobre esses problemas. Ontem, até numa reunião que eu fiz lá no Fluminense, todos de máscara, com distanciamento e com álcool gel, que é assim que a gente está trabalhando, eu falava isso para uma pessoa, dizendo: olha, eu não sei se é bom ou ruim, mas todos os problemas que acontecem, eu já sei antecipadamente, porque eu advoguei para o clube muito tempo, então eu sofro duplamente, né? Mário, e aí... você sabe que você é um exemplo, porque eu acho que você é o seguinte: você é aquele cara que começou como contador e virou presidente do banco. Então você sabe toda a estrutura do problema, sabe onde está o problema, sabe direitinho. Então, eu vejo que você tem uma carga muito pesada para administrar agora, porque você conhece profundamente o problema há 20 anos como advogado. Então fica uma situação que às vezes você fica pensando, eu fico pensando no seu lugar, como é que a gente vai sair desse buraco? Sim, sim. E o futebol, né, o Marcelo, ele tem uma coisa assim, todo mundo acha que entende de futebol, né? O futebol ele diferente das outras áreas, das outras disciplinas, das outras carreiras. Futebol todo mundo acha que entende, né? E aí se criam mitos, enfim. E o que eu repito a você, a rede social ela alastra a fake news, a mentira, né? De uma forma, né? Que, por exemplo, eu ontem vi uma matéria postada numa rede social dizendo assim: Fluminense tem o 7º elenco, né, mais caro de valor, né,
que estava no site Transfer Marketing, né, que é um site que avalia elencos de clubes de futebol. É o 7º elenco mais caro de valor e tem 42 jogadores no elenco profissional, né? E aí, na verdade, o que o site queria dizer, né? O site queria dizer que nós temos o 7º elenco mais bem avaliado. Então, imagine você que eu sou a 14ª folha, 13ª folha, mas o meu time, se fosse para ser vendido, se viessem comprar os jogadores, ele seria o 7º mais valioso. Isso significa que a gente conseguiu fazer boas escolhas por um preço barato. Eu estou vendo aqui, conversando com você, 2 ou 3 pessoas dizendo: pô, presidente, para de contratar jogadores velhos, porque o time só tem velho, né? E aí você, dos 29 jogadores do elenco profissional nosso hoje, apenas 7 têm mais de 30 anos, né? A nossa média ano passado, e esse é um dos motivos que a gente ficou numa posição muito mais baixa da tabela. O Fluminense tinha a média de idade mais baixa ano passado do Campeonato Brasileiro. Nossa média era de 20. Permita te interromper. Eu sou cirurgião, ciclista e nadador. Não tem nada a ver, não, entendo pouco de futebol. Mas eu acho que no meio da garotada você precisa, às vezes, ter um cara experiente, tipo um Gerson, tipo um cara que diz assim, vai por aqui. E eu acho que esse foi do papel do sucesso lá atrás, no início do Flamengo, quando trouxe o Diego, que já era um jogador super experiente na Europa. Ele meio que arrumava o meio-campo do Flamengo e foi dali que o Flamengo começou a crescer. Na minha opinião. Então, era isso que eu queria te dizer. A média do Flamengo de idade no ano passado, campeão brasileiro, beirava os 30 anos de idade, a média. A nossa era 24 anos de idade. Então a gente fez um trabalho para aumentar a média do elenco esse ano, porque dos 4 primeiros colocados do ano passado do brasileiro, 3 deles tinham as maiores médias de idade do campeonato. O que define o campeonato de ponto corrido? É a quantidade de dinheiro gasto com o time, ou seja, os elencos mais caros ficam sempre entre os primeiros lugares, os que se paga mais, né? Claro. Eu tenho uma palestra pronta, inclusive, desde que se instituiu o ponto corrido. Você que é esportista vai entender o que eu estou falando. Desde 2003, o campeão brasileiro sempre esteve entre os 4 times que mais gastaram dinheiro na competição. Tá? Dizem, eu não sei se dizem não, sim. Eu sei que é mais ou menos por aí que a folha salarial hoje do Flamengo beira os 26 milhões de reais por mês, só de jogadores. Tá? A nossa é 3.700, né? 3,7. Então, em qualquer outro esporte que você pratique, uma diferença de quase 10 vezes mais vai fazer a diferença, não porque o nosso time não seja bom, mas sim pelas peças de reposição. Se você consegue ter 2, 3 times dentro do seu elenco com a mesma capacidade de reposição, essa foi uma das diferenças, enfim, dos times que chegaram nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala de reposição, a gente fala também de experiência. As nossas peças de reposição, não é que elas não tenham qualidade, mas elas são muito jovens, né? São ainda jogadores em fase de maturação. Então, repito, eu vejo aqui algumas pessoas escrevendo: mas nosso time, nós precisamos dar chance para a garotada. Dos 29 jogadores do elenco profissional hoje, nós temos 16 formados em Xerém, ok? O Fluminense é o que mais trabalha com a base hoje dos 20 clubes da Série A, né? É um grande exemplo. Eu acho que não estou puxando sardinha, mas acho que o Vasco também faz um trabalho assim. Tem até uma sede para jovens que moram lá. Sim. Investe nisso. Olha só, todos os clubes no Brasil hoje têm uma boa divisão de base. Todos os clubes têm. A questão é que alguns clubes utilizam mais, outros menos. O Fluminense é um dos clubes que mais utiliza a base. E os clubes que não utilizam justamente porque tem um poder aquisitivo, um poder financeiro tão grande que compram um jogador pronto. Claro. Ok? Então, assim, a gente pode falar do Real Madrid, que tem um orçamento de 1,6, uma marca avaliada em 1,6 bilhões de isso. Então, ele não usa base. Vale 7 bilhões.
Então, Sim, ele não usa base. Ele vem aqui e compra o Vinícius Júnior. Concorda? Assim que funciona. Então, Mário, para as pessoas que estão falando aí em experiência e jogador experiente, eu queria lembrar que o primeiro gol no Maracanã foi marcado pelo Didi. Sim. E que o primeiro gol marcado no novo Maracanã pós-reforma pelo Fred. Então, olha a honra do Exatamente. Fluminense, de um jogador Sim. experiente como o Fred e o Didi. Então, você vê que o Fluminense marcou nas duas estreias do Maracanã. Parabéns! Sim, sim. A gente tem uma frase nossa no clube, né, onde a gente até escreve os livros. A gente faz livros todo ano, livros de capa dura. Eu vou até te presentear depois com um. Esse ano toda semana de aniversário do clube, que é essa semana, a gente lança um livro de capa dura com editores, com escritores nossos mesmo, internos, do Flu Memória que a gente tem. E nos nossos livros a gente sempre diz, né, nós somos a história. O Fluminense tem uma história muito rica mesmo, né, uma história riquíssima. Como todos, assim, como os outros clubes grandes do Rio de Janeiro também tem uma história riquíssima. Mas o Fluminense tem detalhes especiais, por exemplo, a primeira medalha olímpica brasileira foi ganha uma medalha de prata de tiro por um atirador do Fluminense. Sim, sim. O maior medalhista pan-americano é a filha do Júlio Veloso, Juliana Veloso, que hoje mora em Miami, e que foi a maior número de participações em pan-americanos. Ela foi 4, 5 pan-americanos. Então, o Fluminense tem uma história riquíssima, tanto no futebol profissional, no futebol mesmo, como nos esportes amadores. Quem não se lembra daquele time mágico de voleibol, que tinha o Bernard, que foi treinado por um cara lendário no Fluminense, que era o Bené. Não sei se você ficou a conhecer ele. Sim. O Fluminense tem uma história riquíssima, riquíssima como clube, não só de futebol, mas de esportes amadores. Sim. Como instituição, né? Nós temos uma história. O Laranjeiras é o estádio onde primeira vez jogou a seleção brasileira, né? Então, e a seleção brasileira nunca perdeu em Laranjeiras. Ainda tem isso, hein? Nos próximos jogos tem que ser lá. Olha aqui, você sabe que a nossa live é interativa. Eu tenho umas perguntas selecionadas aqui de grandes tricolores amigos meus. O meu Jean-Pierre, um grande amigo, grande tricolor, ele diz o seguinte: como é que a gente pode ter esperança no futebol no estado do Rio com os recursos tão escassos para a grande maioria dos clubes? Difícil. Então, Jean-Pierre, a gente está trabalhando, né, como eu falei, num modelo de reconstrução do Fluminense. É muito doloroso porque as constrições são muito grandes. A gente hoje gasta menos do que fatura, ou seja, uma das coisas que a gente já implementou na gestão foi que o orçamento, né, a gente gasta menos por ano do que fatura. Entretanto, como eu falei a vocês, a dívida come mais de 40%. Então, a gente sempre trabalha com déficit. A gente conseguiu reduzir o déficit, preparar uma redução de déficit do ano passado para esse ano. Entretanto, nós não esperávamos que nós íamos enfrentar uma pandemia. Imagine você que eu assumi o clube com o Campeonato Brasileiro em andamento no ano passado, né, já com o elenco montado, enfim, com tudo definido. Conseguimos nos manter na primeira divisão. E aí planejamos o ano de 2020, e aí em março chega a pandemia, e a gente para por 120 dias, uma perda de receitas brutal, né, em todos os sentidos. Uma curiosidade, várias empresas eu acompanho, já entrevistei pessoas aqui como o Guilherme Benchimol, que estão trabalhando muito, porque é um banco que trabalha muito de casa, mas um atleta não pode trabalhar de casa, né? O atleta tem que, na medida do possível, tem que voltar. Agora, muitas empresas negociaram a redução de salário. Eu vejo hospitais americanos famosíssimos, como a Clínica Maio, os cargos altos tiraram 30% em acordo. Eu não sei, o futebol teve esse acordo com os jogadores de diminuição? Vou falar especificamente do Fluminense, né? Não vou falar de outros clubes. No Fluminense, os diretores do clube, partiu dos próprios diretores do clube, dos executivos do clube, de todas as áreas, propuseram uma redução de 15% nos seus próprios salários. Com jogadores, a gente conseguiu um acordo onde, em março, eles renunciaram a 15% e deram um desconto de mais 20% para que a gente pague na frente. Em abril,
a gente pagou 50% das férias, porque eles ficaram de férias justamente por causa da pandemia, a gente colocou de férias no futebol, e vai pagar os outros 50% mais o terço constitucional só em dezembro. O mês de maio, eles renunciaram a 25%, tá? E o mês de junho nós seguimos em negociação também sobre a renúncia de 25%, ainda não batemos o martelo, com relação ao elenco profissional. Com relação aos outros funcionários, a gente está em conversas com o sindicato dos empregados, porque você imagina, o clube está fechado ainda, o clube social segue fechado, né? Ainda não abrimos, ainda não temos previsão de abertura, nós contratamos um infectologista, só para você saber, para que ele possa desenhar um plano de retomada nosso, para expor as pessoas o mínimo possível quando da reabertura, né? Devemos voltar entre agosto e setembro, tá? Dependendo das taxas, das curvas, enfim, de como vai caminhar o país, especialmente o Rio de Janeiro. No estado, a economia do estado toda voltar, parece que em agosto, no máximo setembro. Exatamente. Essa é a ideia. Tá? Uma pergunta aqui para você. Eu sei que o Fluminense, em 2015, tentou... Só para concluir, Marcelo, para você entender, então nós estamos em negociação com o Sindicato dos Empregados, que não são os atletas, que são dois sindicatos diferentes, né? Tem o Sindicato dos Atletas e o Sindicato dos Empregados em clubes, tá? Então nós estamos em negociação, também vai ter uma assembleia semana que vem, para a gente conseguir algum tipo de redução. E por que isso? Porque a nossa filosofia no Fluminense foi de manutenção dos empregos. A gente está lutando pelas reduções para não ter que mandar ninguém embora. A gente ainda não... Nós temos dois dados interessantes na pandemia. Nós não mandamos nenhum funcionário embora e também não tivemos, felizmente até o momento, nenhum óbito por contaminação de Covid. E nós estamos falando de um clube que tem 700 funcionários. Justamente porque a gente defendeu a quarentena, colocou os funcionários em quarentena mesmo, né? Os agraciou com cestas básicas ao longo da pandemia, e isso nitidamente fez um efeito muito positivo no controle da pandemia, na nossa comunidade, que eu digo, fluminense, né? E o ponto positivo, respondendo ainda ao Jean-Pierre, para concluir, já devolver a bola para você, é que você imagina que nós tivemos uma exposição muito boa durante a pandemia, nós conseguimos algumas coisas grandiosas, como o lançamento da nossa camisa, como a chegada do Fred. Isso fez, por exemplo, com a transmissão do jogo pela Flu TV na semana passada, nós conseguimos, por exemplo, que a Flu TV saísse de 200 mil inscritos para 600 mil inscritos. Né? Então, e aumentamos os nossos sócios de 25 mil, 26 mil para 33 mil sócios mesmo durante a pandemia. Então, aproveitar sempre a fazer um agradecimento à nossa torcida, que está muito ao nosso lado nesse momento de dificuldade. É fundamental. Tem uma pergunta aqui interessante, que eu sei que em 2015 o Fluminense, não sei se comprou, fez algum acordo com o time na Europa para ter um Fluminense europeu lá, mas depois não andou muito bem. E aí cabe até a pergunta de uma pessoa chamada Kinzot, que pergunta se existe algum plano de sócio-torcedor para quem mora na Europa, na Irlanda. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta sobre o clube, foi um clube chamado Samorim, um clube da Europa, realmente. Eu sempre fui um crítico feroz a essa parceria, porque era um clube da segunda ou terceira divisão da Eslováquia. E simplesmente, só para você saber, hoje eu tenho um processo na FIFA movido por esse clube contra o Fluminense, dizendo que o Fluminense não cumpriu uma série de acordos do suposto contrato que tinha, está cobrando 12 milhões de reais da gente. A audiência foi, inclusive, anteontem, uma audiência por videoconferência, e a gente está se defendendo, pedindo que o tal clube comprove que a gente deve esse dinheiro mesmo, porque não tem... existe o contrato, mas não tem documentos que comprovem as despesas, ou seja, o Fluminense, teoricamente, era obrigado a pagar despesas do clube, mas não existe no universo do Fluminense qualquer documento que comprove os motivos da despesa. Então a gente está lutando na FIFA para tentar ao menos diminuir essa dívida, é mais um passivo deixado para a gente administrar. E agora tem muitas perguntas aqui na nossa live sobre sócio-torcedor. Fala um pouquinho sobre sócio-torcedor no Brasil. A outra pergunta que você me fez foi sobre o sócio-torcedor. Acredite você ou não, nós temos uma dificuldade
com as pessoas que moram fora do Brasil por um problema do Brasil, né? Não um problema do Fluminense. Eu não sei se você sabe, mas você não consegue cadastrar e emitir boletos online para pessoas que não têm CPF no Brasil. Ou seja, olha que loucura, tá? Isso é um problema de sistema que a gente vem desenvolvendo um estudo para tentar resolver. Então, acredite você ou não, que nós temos uma torcida chamada Flu Uruguai, que um dos líderes lá é meu amigo, enfim, o Daniel Macri, e o sonho dele era ser sócio do Fluminense, ele teve que vir ao Brasil para se associar manualmente, né? E ele, enfim, faz o depósito em conta, enfim, não há como você criar o mecanismo ainda por problemas de cadastro do sistema de cadastro brasileiro. Então, nós estamos desenvolvendo um estudo com a nossa equipe do Sócio Futebol. Isso tem que passar pelo Ministério da Economia, eu acho, né? Ministério da... Exatamente. A gente tem que encontrar uma fórmula para que a gente possa atender as pessoas que moram fora do Brasil e não tem CPF, enfim. Mas nós vamos... Está em estudo essa parceria. E no Brasil não há problema. Você mora no Brasil, Sim, no Brasil não há problema nenhum. Ou quem tem CPF também. Então, assim, tem pessoas que estão fora do Brasil que são sócias, por quê? Porque tinham CPF aqui, ou porque cadastram uma outra pessoa da família para receber o boleto e pagam através dessa pessoa. A pessoa entendeu? Não pode pagar também no exterior via PayPal, cartão de crédito? É justamente esse o problema. O problema é justamente esse, que há essa barreira para o pagamento do PayPal ou do cartão de crédito. Entendeu? E é isso que a gente está tentando desvendar esse mistério, quer dizer, que não é um mistério, na verdade, é uma regulamentação para a gente poder tentar resolver o problema e atender as pessoas fora do Brasil. Tá? Interessante. Olha só, o Denis Alves pergunta assim, o Flu TV 600 mil inscritos, o Flá TV 5 milhões, por que a diferença tão grande? Não compensa investir na publicidade do Flu TV? Bom, a pergunta que é por isso a grande discussão aí sobre a questão dos direitos de transmissão, né? A diferença é justamente em razão do tamanho da torcida. A quantidade de inscritos é proporcional e é por isso que as pessoas precisam compreender que o Fluminense não é contra a essência da medida provisória, mas o Fluminense é contra a forma que ela foi feita sem uma discussão ampla. Então, só para você saber, apesar da gente ter tido um bom faturamento com o jogo transmitido pela Flu TV, nós fizemos dinheiro ali, mas não chegou nem perto de quanto seria o jogo pago por uma televisão aberta. Tá? Porque, só para você ter uma ideia, Fluminense e Flamengo, o nosso jogo da Taça Rio, foi o recorde de uma live no YouTube, na história do mundo. Tá? A maior live era uma live do show da Marília Mendonça, que tinha tido 3 milhões de espectadores, a nossa teve 3,7. Tá? Mas um jogo de campeonato carioca, quarta-feira de noite, na televisão aberta, um jogo sem nenhuma relevância, tem uma média de 8, 9 milhões de espectadores. Tá? A gente conversa muito lá com o pessoal do Botafogo, enfim. Botafogo e Portuguesa, aquele jogo que foi 0-0, sem público, já na pandemia que passou recentemente, teve 7,8 milhões de espectadores. O dobro do que teve praticamente o Fla-Flu na Flu TV. Até porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o YouTube, tem a questão da transmissão, né? Acesso, enfim, internet. Eu acho que o streaming vai ser uma das ferramentas, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir não ter também a televisão aberta e a negociação coletiva, porque... e outra coisa, a televisão aberta ela paga pelo jogo independente de qual jogo é. A gente teve um apelo monstruoso porque era uma final. Mas se fosse um jogo de estreia do Campeonato Carioca, numa quarta-feira de noite contra um clube de menor expressão, a gente teria aí, enfim, 200 mil pessoas. Uma audiência muito menor. Muito menor. Tá? Aí também, para deixar a torcida tranquila, nós montamos uma equipe interna que está estudando e fazendo comparativos com a Europa. Tá? Esse modelo implementado atualmente pela medida provisória de direito do mandante, sem negociação coletiva, que é o que está valendo nesse momento pela medida provisória, destruiu o campeonato português, criou uma distância abissal, porque as televisões só se interessavam pelos dois clubes de maior investimento, né?
e era o modelo antigo da Inglaterra, e o governo inglês interveio para mudar e fazer com que fosse uma obrigatoriedade a negociação coletiva para que se pudesse fazer uma espécie de leilão dos pacotes do jogo da Premier League, o que causou um equilíbrio maior. E um grande sucesso. Daí, entre os 30 maiores clubes que faturam no mundo, 14 são ingleses. Exato. Então, só para você entender, a Alemanha e a Inglaterra tinham um modelo que o Brasil está querendo implementar agora como grande sucesso. Eles voltaram atrás e hoje são as duas ligas mais equilibradas do mundo. É verdade. Olha só, o Luiz Barreto pergunta se você tem algum dado estatístico sobre o número de milhões de torcedores do Fluminense. A última pesquisa que nós temos lá no clube, que não foi feita por nós, né? Foi feita por nós, que eu digo, foi feita por um instituto de pesquisa em gestões anteriores, algo em torno de 5 milhões de torcedores. Tá? A gente está também desenvolvendo um estudo para fazer uma pesquisa nossa. Assim, o Fluminense contratar um instituto para que nós possamos fazer essa pesquisa e descobrir o real tamanho da nossa torcida. E por que eu estou te falando isso? Porque essas pesquisas que foram feitas, elas têm, na minha opinião, elas cometem um equívoco de avaliação. Por exemplo, quando elas são a partir de uma faixa etária. Então, quando você chega numa casa lá para fazer a entrevista e tem um homem de 50 anos que diz qual é o clube que ele torce, se a pessoa tem abaixo de 16 anos, ela não entrava na pesquisa. Tá? Então, a gente prefere buscar no futuro uma pesquisa onde a gente possa aferir de uma maneira melhor. Eu acredito que o Fluminense tem um número maior de torcedores hoje do que 5 milhões, eu acredito. Tá? Não muito maior, mas maior. Então, mas o dado... A gente trabalha hoje com um número de 5 milhões. Tá? No Brasil. O que é um número muito importante, né? Esse grande pacto. Porém, sim. Isso já dá uma arrecadação básica, né? O importante é você saber aquele que eu conto todo mês e não independente de eu faturar no jogo ou não. Eu sei que tem uma base de 3 milhões. Isso já te dá um fôlego, né? O nosso sonho de recuperação do clube institucional seria se a gente tivesse algo entre 80 e 90 mil sócios adimplentes com ticket médio de 35, 40 reais. Tá? Isso que não é muito, o que não me parece muito para o tamanho. Então, hoje nós estamos com 33 mil, tá? Com um ticket menor do que esse, porque muita gente adere a uns planos mais baratos, enfim, claro, de R$ 9,90. Mas se a gente conseguisse um ticket médio de 35 a 40 reais, entre 80 e 90 mil torcedores tricolores contribuindo, a gente já conseguiria, nos próximos 3 anos, dar uma recuperada boa nas finanças do clube e também montar times mais competitivos. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, corretor, ele diz o seguinte: tem como colocar os jogos do Fluminense nas Laranjeiras, já que não pode ter torcida? Não, essa é uma discussão. Agora não, Laranjeiras, mesmo sem torcida, não tem estrutura para receber jogos do Campeonato Brasileiro e nem de nenhum outro campeonato, por questões de vestiários, né? Por questões até de falta de espaço para que o caminhão da televisão entre para fazer a transmissão, as ambulâncias, enfim, é um estádio de 1919, né? A gente tem um projeto, que na verdade é um projeto até de alguns torcedores e sócios de revitalização das Laranjeiras, que foi nos apresentado. Hoje não está em andamento, até também por causa da pandemia, mas porque nós exigimos alguns estudos importantes. Existe uma outra corrente que defende a revitalização do jeito que está, ou seja, manter o estádio pequeno ali daquele jeito e criar alternativas para adequar a uma participação de jogos, pelo menos jogos de menor porte. Há uma outra corrente que defende isso. Essa é uma obra muito mais barata de revitalizar o que já está ali, né? Mas assim, nós trabalhamos com muita... É protegido pelo patrimônio histórico? Sim, é tombado pelo patrimônio histórico. O patrimônio já é um problema até de renovação, tendo que manter tudo, né? Exatamente. Mas nós defendemos o seguinte: nossa gestão trabalha muito com o pé no chão e não há nada que a gente faça sem um estudo rebuscado e aprofundado, especialmente sobre viabilidade financeira.
Claro. Então, porque as pessoas acham que assim, a manutenção de um estádio, o funcionamento de um estádio, ele custa caríssimo. Tá? A quantidade de pessoas que tem que estar trabalhando dentro do jogo, iluminação. Só para você ter uma ideia, se um jogo é às 4 da tarde ou às 5 da tarde, já faz uma diferença, por exemplo, de algo em torno de R$80 mil de luz, tá? Por jogo. Então, assim, é um dispêndio, é uma despesa muito grande para que a gente faça um investimento sem saber se o estádio vai se pagar. Tá? Então, assim, a gente primeiro tem que ter um estudo de viabilidade para depois a gente avaliar se vale a pena realmente. É fundamental ter o pé no chão, né? É isso. Olha só, vieram várias perguntas sobre patrocínio master. O que é isso? O que é isso que eu mesmo... É o patrocínio do principal espaço da camisa. Eu já falei, toda coletiva minha, toda live minha, a pergunta é a mesma, e eu explico sempre a mesma coisa, que nós já recebemos uma série de procuras e propostas, mas por um valor muito abaixo do que vale a camisa do Fluminense. Como nós temos outros patrocinadores que compram outras propriedades da camisa, porque a camisa tem várias propriedades. Tem o master, que é aqui na frente, né, abaixo do peito, tem os omoplatas, que são aqui no ombro, tem as mangas, tem as costas traseiras, perdão, as costas inferiores, costas superiores, tem o short, tem o meião, tudo isso é propriedade. Cada propriedade dessa tem um valor. A gente tem conseguido patrocinadores para essas outras propriedades que não são o master, pelo valor que elas valem. E as pessoas que vêm procurar pelo master querem pagar muito abaixo do que o master vale. Então, primeiro, eu não posso cometer uma injustiça com o meu patrocinador que está numa propriedade menor pagando o justo, e eu franquear a um novo patrocinador um valor que é muito menor proporcionalmente a que o outro está pagando. Primeira coisa. O grupo pode estar querendo se aproveitar do momento da pandemia, ver uma fraqueza econômica do clube e falar assim, não, manda metade que eles vão aceitar. E se você aceitar, depois você não consegue retornar para o seu patamar. Perfeito, é isso aí. E como o patrocínio master, ele é uma verba interessante, mas não é a principal verba hoje do clube, só para você ter uma ideia, para você não precisar esconder, um excelente patrocínio master hoje, excelente, exceto o patrocínio, por exemplo, que hoje tem o Flamengo, o Palmeiras, porque aí é o fora da curva por vários outros motivos que eu prefiro não entrar em detalhes aqui. Mas, na média, os clubes grandes do futebol brasileiro têm patrocínios master ano entre 9 e 11 milhões de reais por ano. Então, você divide isso, não dá 1 milhão por mês. É uma receita importante? Ela é. Mas ela já foi muito importante no passado, muito mais proporcional ao faturamento do clube. Só para você ter uma ideia, a expectativa de faturamento do Fluminense em 2020, antes da pandemia, era de 220 milhões. Então, o patrocínio master não é nem 10% do faturamento. Se, além de tudo, eu jogar esse valor para metade do que ele vale, né, eu prefiro compensar, como eu sempre digo aos meus torcedores, que eles possam se associar. Ou seja, o sócio futebol hoje, nosso, rende muito mais que um patrocínio master. Então, assim, nós seguimos com a procura, seguimos conversando com algumas empresas, mesmo na pandemia. Claro. É igual me perguntaram, outro dia eu li na rede social, um cara escreveu assim, poxa, o Fluminense não teve competência para fazer um patrocínio master pontual para os 2 jogos do Fla-Flu. A gente teve muito mais do que competência, porque a gente fez muito mais dinheiro expondo a marca dessas empresas durante a live, durante a Flu TV, do que botando na camisa. Eles propuseram valores pequenos. E aí, qual é a leitura que eu faço para o mercado? Pô, o cara está vendendo o patrocínio master dele por um jogo, está em desespero, né? Por um valor que não ia resolver nada da nossa vida. Então, a gente vai continuar preservando o espaço mais importante da camisa, enquanto a gente... Aí as pessoas também mandam, às vezes, mensagens para mim, dizendo, olha lá, o clube tal, que é muito menor que o Fluminense, está com patrocínio master, só que o cara está pagando 2 milhões por ano. E aí, se eu botar um patrocínio de 2 milhões por ano no Master do Fluminense, eu vou entrar no pau. Vão dizer, como é que o presidente aceita fazer um patrocínio Master de um tamanho pequeno desse? O conflito dos outros que estão anunciando na manga e tal. Fala assim, pô, exato. Por valor eu queria o Master. Agora, eu acho que você tocou num assunto interessante,
a gente ainda tem 20 minutinhos, eu queria falar um pouquinho sobre futebol em geral, mas só um último detalhe que eu acho que vale e que você mencionou, que é uma campanha para que a pessoa se torne torcedor. Porque assim que eu tenho clubes na Itália, e eu morei na Itália, não morei na Itália, mas tenho grandes amigos, vou muito na Itália, que tem os jogos comprados para o ano inteiro. Então, o clube já tem aquela renda, porque o cara é um sócio-torcedor, já comprou, quer dizer, o investimento do sócio-torcedor, a conscientização da torcida, que é importante a participação dela, não num jogo, mas anual, ela gera uma receita que deixa o clube tranquilo para poder se administrar. Sim. Né? Agora, Mário, qual o futuro do futebol pós-pandemia? Porque esse jogo sem torcida é sem graça. Sim, muito, muito. É um futuro ainda incerto, né? É um futuro ainda incerto. Nós não sabemos como é que a economia vai se movimentar no mundo inteiro. Eu posso te dizer, por exemplo, o seguinte: a janela de transferência esse ano, ela mudou para agosto, setembro, tá? Mas eu imaginei, por exemplo, que mesmo agora em julho/agosto, a gente já fosse começar a ver início de negociações e transferências de compra de atletas. A única transferência que nós tivemos até agora foi de um treinador português voltando para Portugal. É verdade. Tá? Nós não temos nenhuma compra de jogador engatilhada, viabilizada agora. Então, o próprio mercado mais significativa ninguém viu. O próprio mercado europeu está retraído, né? O próprio mercado europeu está bem retraído. E a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai se movimentar. Do ponto de vista... Vai ter Copa do Mundo? Olimpíada? Olimpíada no que vem? Vai ter futebol? Não sei, acho que vai. Acho que vai. E Copa do Mundo com certeza vai. 2022, você que é médico pode dizer melhor do que eu. Acho que a gente vai ter uma vacina aí ano que vem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E aí é a chance de ter a Copa do Mundo, né? Porque sem vacina é complicado. Sim. E a própria Olimpíada está complicada, porque até agora eles não sabem se ela vai ter uma Olimpíada, se vai acontecer a Olimpíada com certeza, se acontecer, se vai ter com torcida, eu digo, com assistência ou não, né, do público. Esse é um problema difícil, né, de resolver. Sim. Olha, só para você saber, a gente teve uma reunião aí durante a pandemia e um dos médicos da CBF participou dessa reunião. Há estudos já na Europa de que a perda de desempenho dos atletas sem torcida no futebol é de 30% do desempenho físico, pela falta do incentivo, né? Não de que eles estejam mal preparados, mas que eles se empenhem 30% menos, tá? Então, para você ver o quanto isso vai ser difícil jogar sem torcida, ainda mais um campeonato de 38 rodadas. Complicado, a gente fica olhando assim e futebol é uma paixão nacional. Você vê um momento desse, a gente fica sem entender qual vai ser a saída. Como você falou, um streaming tem 3 milhões assistindo, você vai num jogo na televisão, vai a 10 milhões. Então, é uma diferença tem muito mais pessoas com acesso à televisão no Brasil do que com acesso à internet. Sim, sem dúvida, é isso. Essa é uma das discussões, né? A televisão aberta, em qualquer lugar que você aperte o botão, ela funciona, né? Do Oiapoque ao Chuí. Né? As outras não, né? Você vê que antes da nossa live aqui, nós estávamos conversando pelo WhatsApp sobre a questão da internet, né? E eu disse a você, fique tranquilo que eu vou fazer no mesmo lugarzinho que eu fiz na minha casa todas as lives que eu fiz até agora. Justamente por isso, porque dentro da minha própria casa eu tenho dificuldade de sinal em alguns momentos, né? Você tem na sua. Imagina que você vê um jogo de 90 minutos no YouTube, enfim. Então não é simples, entendeu? É verdade. Não, cria um certo desinteresse, porque a falha, e volta a imagem sai, você vê com atraso, às vezes a internet... Então tem uma situação que não é simples de resolver, de você simplesmente dizer, não, vou transmitir pela internet. Não é bem assim. Né? Perfeito. É isso aí. Assim. E isso cria também, não sei se você pode comentar, um problema, você comentou levemente, mas para o mercado da profissão do jogador profissional, não? Claro. Estão altos agora no momento
tá tudo questionado, né? Sim, exato. O balizamento vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho jogadores que vão terminar o contrato em dezembro, tá? E o campeonato vai até fevereiro. Ele não iria até fevereiro, ele iria até dezembro, né? E não tem como dificilmente você vai conseguir negociar para esticar o contrato do atleta somente até fevereiro, até porque, olha que loucura, se a gente se classifica no campeonato para disputar uma competição internacional no ano que vem, ela já começa também em fevereiro. Então eu já preciso ter o time montado, então eu não posso deixar para o final do ano, tem que começar a negociar agora, tá? E não sei se você sabe, a legislação da FIFA permite, por exemplo, que nos últimos 6 meses do contrato o seu atleta assine um pré-contrato com outro clube. Então, então se você não renova, você fica no risco, né? Fica descoberto da possibilidade de você perder o seu atleta sem saber que está perdendo. Tá? Tem que renovar no mínimo 6 meses antes. Se você quer ficar com aquele atleta, 6 meses antes, ele chama e fala assim, olha, vamos fazer o nosso contrato para o ano que vem, porque aí ele está amarrado ao clube. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente já começou a conversar com alguns atletas, que eu digo a instituição, né, o diretor executivo, os profissionais de futebol, já começaram a conversar com alguns representantes de atleta para esticar esse contrato, para poder ultrapassar lá o mês de fevereiro, para ir para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, que vai ser desse ano, né, o campeão brasileiro de 20 vai ser reconhecido em 21. E nós já estamos antecipando, dizendo, olha, a situação financeira do clube não permite que a gente renove com qualquer tipo no momento de previsão de reajuste. É pelo mesmo valor que está hoje, entendeu? No máximo, no máximo. É isso, no máximo. Mas assim, mas não é uma coisa comum no futebol. Normalmente, quando você renova um contrato de um atleta, é porque ele performou bem e você quer seguir com ele. Então, normalmente, uma das condições que ele impõe ao clube é: eu quero um reajuste. Se eu estou aqui, eu quero um reajuste, senão eu vou para outro lugar. Né? Eu acho que do outro lado, Mário, deve estar vendo uma pergunta do atleta e do seu empresário dizendo assim, olha, tá bom, porque também se sair daqui, não tem mercado. Ninguém está contratando. Janela aberta, ninguém ofereceu nada. Então, também acho que aí agora o atleta também está naquela situação, é melhor eu ficar nesse que está me garantindo. Claro. É complicado, mas é complicado para os dois lados, né? Sim, sim. O que vai ter que haver a partir do ano que vem, na minha opinião, é que a gente, no futebol brasileiro, vai ter que começar a se juntar, a se reunir, para começar a falar de uma decisão coletiva, por exemplo, com relação a fair play financeiro, enfim, questão de salários mesmo, balizar um pouco o mercado, né? Regular o mercado, porque é tudo muito discrepante, né? É verdade, tudo muito discrepante. E eu acho que havia um assédio muito grande dos clubes europeus em todo jovem jogador que se destacasse no Brasil. E não me parece estar acontecendo por 2 motivos. Primeiro, porque não tem oportunidade de se destacar. Sim, exato, não está jogando. Está jogando, não vai se destacar. Jogador tem que jogar, Marcelo. Jogador tem que jogar. Se ele não aparece, o clube europeu não vai fazer oferta. E segundo, o clube europeu também sofreu com a pandemia. Tiveram prejuízo, todos os clubes. Claro que clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, esses clubes são muito fortes. Mas mesmo assim, fala assim, vamos ficar com o que temos agora sem investir. Até saber o que vai acontecer em 21, né? Eu acho que vai ser pior, Marcelo. Eu acho que eles vão vir agora na janela de agosto e setembro, sabendo que a nossa dificuldade é enorme, vão vir com valores muito mais baixos do que vem, e a gente vai precisar fazer. Entendeu? Eu acho que vai ser pior. Eu acho que eles estão esperando justamente para aumentar a necessidade de quem está do lado de cá. Essa janela vai até quando? Agora mudou, ela vai até setembro. Normalmente ela é julho, agosto. Né? Agora ela vai ser agosto, setembro. Tá? Entendi. E aí, se o cara faz uma oferta para um jogador seu, você não vai ter como cobrir, porque nós estamos com orçamento limitado em todos os clubes do Brasil, certamente vai acabar, muitos jogadores vão acabar indo jogar na Europa, né? Sim, pode ter certeza disso, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente. Entendeu? Muito interessante. Quer dizer que alguma previsão se discutiu sobre, junto com a federação, com o CBF, o retorno dos jogos com torcida, não? Com secretaria? Não. A CBF está
está fechando o conceito de que o Campeonato Brasileiro vai ser todo sem torcida, né? Vai ficar decidido lá no próprio regulamento. Senão você vai causar, né, ô Marcelo? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na minha modesta opinião, de maneira absurda, previa na fase 3 o retorno de 30% da capacidade do estádio de público, já agora em julho, né? E uma das bombas de infecção na Europa foi justamente um jogo em Bérgamo, né? Que é o prefeito de Bérgamo diz claramente que foi a bomba biológica de disseminação da Covid-19 na Europa, que foi um jogo lá do Valência, enfim. E aí havia essa previsão. Só que se você tiver público num estado e não tiver no outro, você vai causar um desequilíbrio enorme na competição. E por que eu digo isso? Porque a maior punição que um clube pode receber na justiça desportiva é a perda de mando de campo sem sua torcida. Então, na verdade, se você permitir que alguns joguem com torcida e outros não, por causa da pandemia, você vai estar punindo esses clubes com a maior punição. E veja que eu estou num lugar em que o prefeito caminhou para liberar o público. E eu fui na reunião da CBF e falei, olha, eu sou contra porque eu vou prejudicar os outros clubes dos outros estados. Eu não quero me beneficiar de um decreto municipal, né, para tentar ter público enquanto os outros adversários não vão ter. Não é justo que no momento de uma... Num país de dimensões continentais, como o nosso, a realidade Perfeito. da Covid no Rio de Janeiro hoje é uma, lá em Recife Perfeito. é outra, em Manaus é outra, em Porto Alegre é outra e por aí vai. Então, realmente, Sim. um campeonato brasileiro tem que ser, na verdade, igual para todos, né? Exatamente. Então, a gente vai precisar ter muito equilíbrio, muito senso de coletividade para poder seguir com o futebol, um futebol com Covid-19, né, cara? Eu acho que de tudo, quer dizer, dessa live, que foi muito interessante para a gente, acho que a grande mensagem é que e isso é para todos os clubes, não só o Fluminense, se o torcedor que gosta do seu clube não participar como sócio para dar aquela pequena contribuição mensal, seja quanto for, os clubes não vão ter um orçamento base para poder se equilibrar. Uhum. Isso, a grande salvação do clube, de todos os clubes, né, que não tem hoje um grande investimento, é sem dúvida alguma o programa de sócio-futebol. E aí, eu sei que essa pergunta sempre surge, quando é que vão lançar novos planos? Nós tínhamos o botão para ser apertado em março, nós íamos lançar os novos planos em março, quando entrou a pandemia. Tá? Nós íamos lançar logo após o jogo do Vasco, que nós vencemos por 2-0, e foi o nosso primeiro jogo já sem público, antes da pandemia. Tá? Então, assim, por que a gente não lançou? Justamente porque o grande atrativo para o sócio-torcedor é ter o jogo, ou seja, ele poder ir ao estádio. Então nós estamos reavaliando o lançamento do programa para tentar encontrar fórmulas de atrair o nosso torcedor, sabendo que nós não vamos ter estádio público no estádio pelo menos até fevereiro. Então um dos motivos que a gente retraiu o lançamento foi, primeiro, porque seria injusto a gente cobrar aquele preço aos nossos sócios sem eles poderem frequentar o estádio, né? Então, a gente, obviamente, que aqueles que continuam pagando o mesmo preço, a gente agradece, já deu descontos e já prometeu que quando voltar eles vão ter benefícios, vão ter jogos de graça, enfim, para a gente poder recuperar esse tempo perdido. Mas lançar o programa agora, nós tínhamos lançado, por exemplo, nós íamos lançar um plano popular, tá? 4 mil sócios populares que iam ficar no lugar específico do estádio, iam pagar um valor bem pequeno por mês para poder se jogar, com a comprovante de que ganham até 1 ou 2 salários mínimos, agora não me recordo, mas pessoas de menor poder aquisitivo poderem ter o seu clube, né, pagar por mês e ter um valor menor. Esse era um dos planos que a gente ia lançar. A gente sabe que esse torcedor não poderá contribuir se não tiver jogo, se ele não tiver a oportunidade de ir ao jogo, porque ele já tem dificuldade financeira. Então nós puxamos o freio de mão, retraímos, e estamos fazendo um novo estudo para lançar novamente agora, contando com um estádio sem torcida, né? Talvez uma solução seja um apelo
ganhar um uniforme, ganhar uma camisa, sócio torcedor? Sim. Essa conta a gente também já fez, com relação à camisa, por exemplo, oficial. Essa conta não fecha, tá? Ela traria, na curva de investimento, desconto, ela não fecharia. O Fluminense teria prejuízo pelo valor de face da camisa. Mas nós temos várias outras oportunidades de fazer, nós estamos estudando essas outras oportunidades. Um desconto, por exemplo, na compra da camisa é uma possibilidade, o desconto na compra da camisa, sim. Claro. Desconto em compra de produtos, a gente está estudando também. Nós vamos lançar um sistema de pontos, como se fosse um quilômetro de vantagem, que a gente vai chamar de sistema de pontos do Fluminense. Cartão de fidelidade. Isso, exatamente. Vai ser muito mais por esse lado, enquanto não tiver jogo, tá? Não, tem que encontrar uma solução, essa é a hora de se reinventar. E todos os clubes cariocas, e eu fico pensando, então, clube menor lá, Madureira, Bangu, Bom Sucesso, esses clubes, então, a dificuldade deles é maior ainda, porque você vai precisar, eu acredito que vai precisar um momento que Vasco, Flamengo, Botafogo, definindo os 4 grandes, ajudem os pequenos, porque senão vão desaparecer, né? Exatamente, exatamente. Esse estudo, eu não sei se a federação tem alguma participação, se há se vocês se falam, se há realmente uma interação entre o presidente dos grandes clubes para esses acordos econômicos e soluções. No momento, não. No momento, não, porque as visões são muito diferentes no Rio de Janeiro. Tá? É uma pena, porque precisava ser uma solução conjunta, não? Mas com a federação que a gente tem aqui no Rio de Janeiro fica difícil. A federação aqui escolhe lado. Ela não representa todos, ela escolhe alguns. É complicado. Bom, Mário, nós temos 1 minuto. Eu lembro que essa live fica gravada no IGT da Itamucino e daqui a um dia ela vai para o YouTube, no canal da Itamucino, a gente pode rever. Eu te agradeço muito, foi um prazer enorme conversar com você. Tenho a impressão que a torcida do Fluminense, todos os nossos amigos, gostaram muito da live e muito obrigado por gastar 1 hora aqui com a gente. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, né, estar aqui trocando essa grande ideia, né, e dizer a você que eu não gastei tempo, não. Eu ganhei experiência em poder conversar com você. Fico muito feliz, assim, e sempre que você quiser, eu estou à sua disposição, tá? À disposição de todos aí. E espero poder ter esclarecido suas dúvidas e que a gente possa fazer outras, como a gente chama no futebol, outras resenhas como essa, que foi muito gostosa. Foi muito boa, eu desejo assim, muito sucesso e, mais uma vez, te parabenizar, porque, pelo menos do meu conhecimento, você é uma unanimidade. Então, todos os meus colegas médicos dizem assim, esse é o cara que vai resolver o Fluminense. Olha o peso, hein? O peso é grande e a gente sente na saúde, pode ter certeza. A saúde vai sentindo com